Olá, bem-vindo a mais um programa Conversando com Jefferson. Hoje recebo meu amigo pastor Edinaldo Silva, ele que é timbaúbense e é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Bem-vindo, pastor, ao nosso programa. Bem-vindo, digo eu, que estando aqui nessa cidade, conversando com pessoas maravilhosas como você, Dr. Jefferson. Para mim é um prazer muito grande. Então, eu digo que passar por Timbaúba é recordar coisas da vida. Muito, 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 muito agradável. Essa cidade me deixou marcas maravilhosas, por isso estamos aqui para falar um pouquinho dela. Isso mesmo, pastor. Pastor, eu não conhecia a sua pessoa e nem tinha escutado já o seu nome. Mas durante um período agora, há pouco, conheci boa parte da cidade que não conhecia e conversando, e muitas pessoas lembravam o seu nome. Então o pastor Edinaldo Silva passou por aqui e fez um trabalho muito grande. Então na parte rural, vamos dizer assim, próximo à cidade, eu vi ser um trabalho legal. Que trabalho era esse que o senhor fazia, pastor? Olha, nós temos um trabalho de evangelização bem sólido, isso já há muito tempo nessa cidade. E, inclusive, foi um modelo que a gente levou lá para o Rio de Janeiro, que funcionou muito, que funciona até hoje. E a ação social, a assistência social, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, porque a gente que veio de uma base bem carente, a gente sabe o quanto é difícil. Então, por isso, nasce um sentimento de querer ajudar mais. E nós tínhamos aqui um pessoal muito maravilhoso na época que eu passei por essa cidade, a Dona Vera, o Silvério, o Júnior, Valéria, um povo querido lá em Mocós, que a gente fazia um sopão, dava sopa para as pessoas, dava a palavra. Era uma coisa muito satisfatória. Isso nessa cidade marcou, porque as pessoas que são beneficiadas, por pouco que seja, com qualquer coisa, elas lembram sempre da gente, né? Lembro com carinho, né? É isso, pastor. E então o senhor saiu de Timbaúba tem quanto tempo? 22 anos. 22 anos. Mais ou menos 22 anos, nos idos de 99, no século passado. Sim. Né? E foi direto para o Rio de Janeiro. É a cidade do Rio de Janeiro mesmo, o senhor fica? Então, a gente tem igrejas espalhadas pelo Rio e nós temos uma sede que fica situada na Avenida Duque de Caxias, sim, número 371, lá no centro. Inclusive a pessoa colocou aí no Google AD Família em Caxias, é uma das mais conhecidas lá. Nós não somos o melhor, mas procuramos ser, né? O ser humano, sim, ele sempre tenta evoluir. Então a gente está lá trabalhando com esse pessoal. É uma família muito maravilhosa, um povo preparado para qualquer coisa, principalmente para as adversidades. Digo que aquela igreja é uma família, aquela igreja é um pedaço de mim. Então a gente está ali fazendo esse trabalho maravilhoso e lida com todo tipo de pessoa. Na sociedade, você sabe que hoje nós temos uma sociedade, eu não diria que são preconceituosos, porque essa coisa de preconceito eu não sei dar muito ênfase, eu não dou muito couro para isso, essas narrativas criadas por aí, por esses movimentos, eu não me sinto assim. A gente prega o evangelho, a gente não se vitimiza a nada e nem defende esse tipo de colocação. A gente diz que Jesus é bom e tenta colocar comida na mesa das pessoas e vamos criando aí discípulos e filhos com esses pensamentos aí. Isso é muito bom. Então o senhor falou que são várias igrejas, né? Então o senhor hoje tem a função de um bispo, é assim? Sim. Administro umas igrejas e os pastores. E o bispo é colocado justamente como o pastor presidente, né? Sim. Pedro, por exemplo, ele era bispo da igreja em Jerusalém e ele tinha os seus subordinados. Por isso que as pessoas o chamavam de bispo, ele assumia essa função, porque ele ficava ali em Jerusalém e então ele recebia as frentes evangelizadoras de todas as regiões, onde ele ali concentrava a administração. É isso que a gente faz lá no Rio. Muito bom, pastor. E aqui em Timbaúba, voltou agora, está a passeio aqui na nossa cidade, aproveitando esse momento, e eu pergunto, qual a sua visão da Timbaúba hoje em relação a Timbaúba quando o senhor saiu daqui? Interessante essa pergunta. Eu diria que eu era feliz e não sabia. A cidade está diferente. Algumas evoluções, é óbvio, depois de 22 anos, ela tem passado por algumas transformações, mas eu não sei se seria a transformação que eu esperava ou que os timbaubenses esperam.
né? Acredito que alguns ricos ficaram mais ricos, talvez, não sei, pode ser na minha visão, Sim. não sei. E eu vejo que a catástrofe, a gente chama de catástrofe, mas a desgraça da desigualdade, da pobreza, a miserabilidade impera. Do mesmo jeito, parece que Timbaúba não evoluiu nos morros, não evoluiu na periferia, não evoluiu em determinado... Ela cresceu, mas sem qualidade. Desculpe-me, é uma crítica também, posso dizer, não estou falando necessariamente de política, mas na minha visão, eu acho que foi dado o que é dos outros para não se sabe quem, apenas em troca de algumas coisas que o beneficiem sempre um rei. Então, eu acho que você já deve ter entendido, e o telespectador também, para quem sabe ler um pingo é letra, eu acho que essa cidade precisa mais de governança. É verdade, pastor. E não só eu, como muitos timbaúbenses, ficam pensando, imaginando o que poderia ser feito, não é, em relação a isso, que maneira podemos orientar. Eu falava, uma campanha que fiz há pouco tempo, evangelizar as pessoas de uma forma que a cidade cresça diferente, as pessoas tenham um pensamento diferente. O que falta para isso? As pessoas se libertar da dependência, dos favores, as pessoas entenderem que elas são capazes de trabalhar e construir uma vida, dar a volta por cima. Porque se ficarmos o tempo todo dependendo do poder público e esperando ajuda do governo, ajuda dos políticos, nós vamos ficar refém dos mesmos. Dentro de nós há política, dentro de nós há debates, dentro de nós há capacidade, dentro de nós há o espírito de crescimento. Agora, quando nos frustramos e deixamos os outros pensar por nós, terceirizamos todas as nossas riquezas, e aí ela acumula-se nas mãos dos mais fortes, né? Dos que já estão no poder. Eu acho que precisa de nomes novos, de pessoas que queiram falar de política, fazer política, entrar na política, discutir política, se sentir político. Eu já estou dizendo para você, telespectador, e dizendo para você, Dr. Jefferson, que eu acredito que Timbaúba toda precisa discutir, debater a melhoria da cidade para ambos, para todos, para os filhos, para os netos, para todo mundo. Então eu faço até um apelo a você que está nos assistindo agora, que se levante daí e discuta. Vou falar uma coisa para você aqui, eu fui falar de algumas coisas que eu vejo lá no Rio, com relação ao governo. Por exemplo, eu estava assistindo os Pingos nos Is com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o Zé Maria Trindade, pessoal aquele, né, pessoal maravilhoso que apresenta os Pingos nos Is. E eu estava discutindo alguns assuntos dessa mudança do voto impresso, disso. Falei disso aqui em Timbaúba e muita gente não sabe o que é isso. As pessoas não sabem o que é isso, as pessoas não se atualizam, saber o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo no país. E o que está acontecendo em Brasília precisa vir para Timbaúba. Timbaúba precisa saber o que está acontecendo no resto do mundo. As pessoas... É capaz das pessoas não saberem hoje quem é o presidente da República. Infelizmente. Oh, meu Deus! Nós precisamos saber quantos vereadores nós temos nessa cidade, quem é de direita, quem é de esquerda, quem está fazendo oposição, quem está trabalhando, quem é o governo. A gente precisa participar de política. E eu vejo que Timbaúba perde muito porque a desinformação é grande e a vontade de se informar ainda é pior. Eu vejo que muitas pessoas não têm um senso crítico, elas não param, não pensam, elas vão só balança a cabeça. Só balança a cabeça. Isso que é triste. E a gente vê que tantas escolas parece que não funcionam. O que é que está faltando? É a forma de ensino que não está sendo adequada? Eu vejo uma adoração ao patrono. Desculpe, senhores professores, mas eu não tenho admiração nenhuma por uma pessoa que enaltece alguém que ouviu falar da história dele que não leu. Aos mestres
de sala de aula, vocês sabem do que eu estou falando. Estudem. Não somente colha por alto um resumo e ensine apenas resumo. Você tem que ensinar conteúdo. Sim. Que você domina. Então a escola hoje em Timbaúba não é só limpar a escola, colocar cadeiras novas e distribuir merenda. Ora, que aluno nós estamos tendo? Que futuro nós estamos tendo? Nós estamos usando a Secretaria de Educação, com o aparato que o governo federal já manda, criamos ali uma cesta de alimento que damos para as pessoas, para os pais comerem com os filhos, porque eu falo isso porque eu sei de escolas que trabalham assim, os pais vão lá comer e todo mundo agradece. Está tudo bem. Tudo satisfeito, achando que está resolvido. Isso, eu estou mandando meu filho para a escola comer. Não, eu tenho que ter consciência de que eu estou mandando meu filho para a escola se formar, ser alguém, ser um médico, ser um advogado, ser alguém. E outras profissões, sim, evidente. Tudo necessário. Né? Então, a educação, hoje na cidade, você pode observar. Estou falando do que eu vi aqui em Timbó. Eu vim fazer crítica, né? Falar a realidade. Mas a educação que eu vejo hoje, eu tenho até vídeos gravados aqui, onde eu cheguei em locais aqui do município, e eu até gravei muitas crianças, muitos pais falando só da merenda. E eu fiz uma pergunta: qual o senso crítico que você tem daquilo que o seu filho sabe hoje? Os pais nem sabem o que é que os filhos sabem. Exatamente. E nem os filhos sabem o que é a escola. Então, meu amigo, está lá escrito a placa, a escola. Mas o que está sendo escrito? O que está sendo dito dentro da escola? E sem falar que acontece muita coisa nessas escolas em zona rural e aqui dentro da própria cidade, lá dentro acontecem muitas coisas. Eu acredito que nós precisamos também de bons vereadores para fiscalizar tudo. Pelo menos isso ajudaria um pouco na evolução do processo. Isso é verdade. E a educação, as pessoas recebem educação pífia muitas vezes e não sabem cobrar. Não sabe o que tem, então não sabe que direito tem. Então, sem isso, não tem o que cobrar. Não. E não tem quem fiscalize essa ação também. É aí que entra exatamente o poder da vereança, né? Que a gente hoje vê que o vereador está eleito e aí ele esquece o povo e ele foca o governo. Ele quer ser amigo do governo em troca de favores. E fica assim. Às vezes se vota porque fulano é bonitinha, ou porque fulano é irmão de fulano, ou porque fulano está desempregado, coitado, merece um emprego. Sim. E é assim que se escolhe os vereadores, não pela competência e pela qualidade que aquela pessoa tem. Eu sempre vejo que deveria ter um requisito mínimo para ser vereador, prefeito, deputado, deveria ter pelo menos o mínimo. Um curso de gestão pública, um curso de administração, acho que isso era importante. E assim poderia crescer mais nossa cidade, nosso país. Porque o cargo público, ele não é só um emprego, né? Ele é uma vocação. Essas pessoas querem um emprego. Querem um emprego. Eu conheço história de pessoas aí que não sabem fazer mais nada. Se elas deixarem hoje o cargo, elas vão passar fome. E isso não é preconceito, gente, não é discriminar, não, mas tem que ter formação, sim. Tem que ter preparo, sim. Tem que estar acima daquilo que representa, que é para as pessoas serem beneficiadas. Caso contrário, não há benefício, não há uma cadeira ocupada. E aí passam-se 22 anos e não sai do lugar. Por isso que a impressão que se tem 20 e poucos anos depois é que ou está igual ou está pior. Mas a mansão do doutor fulano foi reformada. Ele cresceu. A única coisa que não cresceu, que não evoluiu, foi o Alto Cruzeiro, o Alto da Independência. Você pode olhar. Foi a periferia. As pessoas continuam sem dinheiro para sequer embolsar a casa ou cobrir. Então, a gente vê que a cidade ela pode inchar, mas crescer é quando a gente vê um comércio sólido, o pessoal feliz, as pessoas com poder de compra, as emissoras de rádio anunciando 24 horas o crescimento, o comércio bancando a
a publicidade. Hoje as próprias rádios estão quebrando, estão falidas. Tem uma emissora aí que já está há mais de 4, 5 meses fora do ar. Isso é falta de quê? Isso não é só falta de administração, não. Isso é falta de dinheiro na cidade. Sim, que não tem. Que com dinheiro fica mais fácil. Com dinheiro, qualquer administrador é bom com dinheiro sobrando. É evidente. Não é? É isso aí, pessoas que confundem, acham que é um bom administrador só porque tem dinheiro. Mas quando acaba o dinheiro, aí você vê o desastre que é. Né? Pastor, eu vejo uma pergunta. Eu vejo que a escola, infelizmente, ela não está cumprindo seu papel. Eu vejo isso, posso estar errado, mas não vejo assim. Eu vejo muitas vezes o professor, ele é mal remunerado, o professor não é reconhecido, mas é até agredido dentro da escola pelos alunos e pelos pais. A igreja também tem um papel fundamental nisso. Você acredita que é possível, então, tentar uma mudança no país, mudança nas cidades, através da palavra dentro da igreja? Então, eu já dei aula de educação religiosa na Escola Leão 13, lá em Bela Vista. Quando passei aqui, eu dei aula de educação religiosa ali. Na época a professora era Dona Cida, não sei se ela ainda está lá, uma grande pessoa. E nós tínhamos liberdade há 20, 25 anos atrás de poder falar de Deus nas escolas, etc. E ajudava muito, mas hoje a coisa está tão complicada. Direito disso, é proibir aquilo, só não se proíbe dentro da escola essa situação que nós estamos vendo atualmente. A igreja tem tudo para ajudar, a igreja pode muito ajudar, mas hoje depende muito do município, da visão do prefeito, da visão da Secretaria de Educação. Já visto que a própria Secretaria de Educação só funciona se o gabinete, né, autorizar tais coisas. Então, a igreja poderia sim ajudar. Agora, a igreja precisa entender que a igreja tem que deixar o governante fazer o trabalho, governar. A igreja nem pode interferir na política como dona da razão e nem também o governo pode excluir a igreja de fato, né? E hoje acontece isso, por não haver consenso entre a igreja e a política, fica aí essa desunião, e quem perde é o povo. O povo que perde. Mas eu penso também, dentro da própria igreja, no momento da palavra, por exemplo, tem uma conotação um pouco mais cidadã? Nós temos os ensinamentos de discipulado. Esse é o caminho por aí. Até porque com a palavra de Deus fica tudo mais fácil, mais doce. Mais doce, as pessoas ficam mais mansas, mais tranquilas, mais calmas, o ser humano fica mais humano. A igreja ensina a gente a ficar melhor. Pastor, o senhor falou há pouco sobre o voto auditável. E o que o senhor pensa do governo atual? Como anda a expectativa para o próximo ano, que vai ter nova eleição para presidente da República e os cargos? Olha, doutor Jefferson, eu posso garantir a você, eu estou no Rio de Janeiro, na terra do presidente Bolsonaro, tenho amizade com os filhos dele. Bolsonaro, antes de ser presidente da República, ele foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, e você sabe que Bolsonaro sempre pediu voto nas igrejas, em tudo que é lugar, e eu tive a oportunidade de recebê-lo já. Eu fui a um show do Amado Batista, com ele antes da minha esposa falecer, nós fomos juntos a um show lá em Vargem Grande, é muito bom. Aquela foi a última vez que tivemos contato. Depois ele se elegeu como presidente. Eu sei que hoje, tratando-se do presidente da República, eu não vou estar entrando dentro da casa dele, porque eu não tenho mais nem liberdade para tais coisas, porque ele está cercado. Mas vou lhe garantir, por ser está no Rio de Janeiro, por ele ser um sujeito carioca, o povo ama aquele homem. O homem está cheio de boas intenções. Cheio de boas intenções. E essa guerra, essa briga pelo voto auditável, ele sabe que isso é a única porta de transparência para termos uma eleição limpa. Se isso não acontecer, a coisa vai ficar... Até porque você pode observar, esses anos todos, PSDB e PT no poder, a vida toda. Você vai ver que quem controla as eleições no Brasil é o Foro de São Paulo. Não só no Brasil, mas em toda a América. Você vai vendo que do México para cá, a coisa está tudo muito parecida. O Brasil é que está sendo uma exceção.
e estão vindo como cães para cima. Nós, brasileiros, estamos sendo vítimas de um golpe no continente. Nós estamos sendo vítimas. Bolsonaro é uma pedra de tropeço no caminho do Foro de São Paulo. Então, hoje, a política nacional, ela tem uma visão de total responsabilidade e respeito pelo povo. Bolsonaro briga pelo povo, luta pelo povo. Ele quer que o Brasil dê certo. Agora, a máquina, ela está toda aparelhada. Sim. Aqui em Timbaúba e em toda essa região aqui de Pernambuco, você pode ver aqui para o Nordeste, meu Deus do céu, é uma língua única de esquerdistas pesados, falando a mesma coisa, lutando, satanizando o Bolsonaro a vida toda. E eu posso garantir uma coisa: enquanto todos esses caras vivem satanizando 24 horas o Bolsonaro, quem realmente entende de política sabe que ele está querendo fazer a coisa certa, que ele está fazendo a coisa certa. Tanto basta você olhar os lucros da Petrobras, os lucros dos Correios, os lucros da Caixa Econômica, os lucros do Banco do Brasil. Você vai ver que por que essas estatais davam prejuízo e hoje dão lucro? Porque não tem ninguém roubando. Exatamente. Entende? Então, a política nacional, para mim, partindo do ponto de vista do presidente da República, está muito certa. Agora, só não podemos falar em nome do Senado, em nome do Congresso e em nome do terceiro partido, que é o STF, né? Aí tá todo mundo contra o homem. Para fazer o quê? Mas resta-nos orar e pedir a Deus para que ilumine essas cabeças que podem colocar o presidente novamente no lugar correto. E debatermos. Orar, pedir a Deus só não. Orar, pedir a Deus e invocar mesmo o espírito patriota e trabalhar como faz o Silas Malafaia e tantos outros amigos. A gente, como pastor, não podemos ficar calado, só entregando na mão de Deus, entende? Sim. A gente tem que agir, meu amigo. A gente, como pastores, tem que entrar, tem que optar. Para a coisa melhorar, a gente tem que sair do púlpito e ficar... Não, hipocrisia não, senhores. A gente tem que entender, somos pastores, temos 5 dedos nas mãos, esse sangue aqui é vermelho, nós somos patriotas, nós somos brasileiros, e a gente tem que lutar. Tem que dizer para o povo, pessoal, o caminho é por aqui, sim. Esse negócio de querer calar pastor, não cola. Muito bem, pastor. A conversa está muito boa, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Eu fiquei bravo, você recuou. Agora está ficando com o programa. Tá valendo. Tá valendo. Não corta não, tá, essa parte daí. Fala umas coisas aí. Não. Mas tá bom? Aí, agora Felizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa e peço que o senhor, para o nosso telespectador, dê uma mensagem que só o senhor sabe fazer. I love todo mundo, I love Timbaúba, I love Pernambuco, I love você. Obrigado, pastor. Foi um prazer poder conversar contigo em nosso programa aqui, de coração. E veja, tudo que falaram a seu respeito, eu estou vendo que é verdade, sua verdadeira, assim, e tem que ser assim, pastor. Acredito nas pessoas verdadeiras, pessoas que têm garra e determinação, não é? Foco no futuro, não é? Com Deus no coração, mas também com senso crítico e vontade de crescer. Assim. Um abraço. Você, não esqueça aí, curta, compartilhe, mande o seu recado aqui pra gente. Um abraço, até mais.